Bom, primeiro de tudo, muito obrigada, Vitor, deputada, secretário, por terem aceitado esse convite para a gente falar um pouquinho sobre a nossa lei e o decreto. Acredito que a reação de todas as pessoas quando viram o decreto foi a mesma que a minha. Depois o secretário pode contar como foi a minha reação. Mas eu liguei para ele chorando, né? E quando li o decreto, porque realmente não entendi o que estava escrito ali. E aí depois, no mesmo dia, me reuni junto com o Vitor e com o Diego, com a ministra Damares e com o secretário André. E eles realmente deram uma aula para gente, que essa aula acalmou nossos corações e fez com que a gente entendesse o real sentido desse decreto. E como está tendo muita falação na internet, muita gente opinando, inclusive pessoas do meio jurídico que não entendem muito da causa monocular, a gente achou melhor fazer essa live para o secretário André, com a participação da deputada Luísa, poderem explicar mais ou menos para a gente. Então, obrigada a todo mundo que está assistindo. Compartilhem essa live para chegar ao maior número de pessoas possíveis. E, Vitor, quer começar? Quer falar alguma coisa? Posso apresentar nossos convidados aí, reforçando os nossos agradecimentos, né? A gente sabe que a agenda de vocês é muito corrida, esse horário que deve começar aí um descanso e vocês estão aí fazendo um sacrifício para conversar conosco por um tempinho aqui. Bom, o André Luiz Borato Braga, né? Hoje ele é secretário especial de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Governo da Presidência, né? O Borato, ele tem graduação em Ciência Política, graduação em Direito, tem vasto conhecimento na área de assessoria parlamentar, não é isso? Secretário, já foi assessor parlamentar, especialista na área de conciliação e mediação, e também foi professor, né, durante um tempo nas áreas de Direito e Ciência Política. Então, ele é uma pessoa essencial para nos explicar por que a nossa lei precisou de um decreto, o que é esse decreto, o que esse decreto pode fazer, qual é o objetivo dele. A gente vai bater esse papo aqui nessa live. A deputada federal Luísa Canziani, acho que todos os monoculares estão aqui já conhecem, né? Também tem formação em Direito. Ela, na sua primeira disputa aí, aos 22 anos, foi eleita com mais de 90 mil votos, deputada federal, se tornou a congressista mais jovem do Brasil. E na Câmara ela já participa atualmente de várias comissões, né? Esse deputado de Direitos da Mulher, da Comissão da Educação. E no ano passado ganhou um prêmio do Congresso em Foco na categoria Defesa da Educação. Ela foi relatora do nosso projeto de lei 1615 na Câmara, que defendeu muito bem, tanto que foi aprovado por ampla maioria na Câmara. Bom, se alguém quiser falar alguma coisa, dá uma boa noite, deputada Luísa. Show! Não, só dizer que eu tô muito feliz. Gente, eu tô assim 100% inserida nessa pauta, viu, Amália? O dia inteiro conversando com vários. Eu tô muito feliz de receber o carinho e agora recebendo algumas dúvidas, né, André? Eu acompanhei de perto a angústia da Amália e do Vitor. Logo que saiu o decreto, você vai poder esclarecer, porque você tem, enfim, um amplo conhecimento jurídico, você vai poder esclarecer exatamente a função do decreto quando a gente aprova uma lei, né? Mas eu acompanhei a angústia da Amália, do Vitor, de outros monoculares, inclusive aqui do meu estado, que estão com algumas dúvidas, que é natural, né? Quando a gente, enfim, regulamenta uma questão tão sensível e tão importante, que é o enquadramento dos monoculares como pessoas com deficiência, gerando, então, alguns questionamentos, algumas dúvidas, mas, assim, nós estamos com a melhor pessoa para esclarecer tudo isso, que é o André. Gente, o André, ele passa por tudo, passa absolutamente todas as pautas da Câmara passam pela mão dele. Então, ele tem um controle e uma competência muito grande em torno das pautas da Câmara. Ele acompanhou o nosso PL dos monoculares, a Lei Amália Barros, né, Amália, desde o início. Foi defensor da nossa lei, lutou conosco junto aos ministérios para que a gente pudesse sancionar o projeto. Então, sem dúvida alguma, se a gente está hoje nessa live, é graças também ao trabalho incansável do André. Então, eu estou mais aqui para escutar e para tranquilizar todo mundo que está nos assistindo. Gente, nós aprovamos a lei, fizemos um enquadramento, a gente tem um decreto resguardando isso. Fiquem tranquilos que hoje os monoculares são, sim, pessoas com deficiência. A palavra é sua, André. Tá legal. Bom, queria boa noite aí, André. calorosas aí de todos.
a nossa função é essa mesmo, e a gente estava ali imbuído numa determinação do presidente Bolsonaro de que essa situação de vocês não poderia continuar. Então, desde o primeiro momento, a primeira-dama, dona Michele, e o presidente Bolsonaro passaram a determinação para a nossa equipe para que ajudasse na aprovação do PL, né, para que isso tudo acontecesse de uma maneira mais rápida possível e de uma maneira que pudesse atender de maneira plena a condição de vocês como deficientes, né? Então, assim, eu já posso explicar no primeiro momento que a lei que vocês obtiveram, né, graças à força da Amália e à ajuda fervorosa da nossa deputada Luísa, que se não fosse por ela, não teria votado o projeto naquele dia, porque aquele dia estava sendo um dia intenso na Câmara, e a articulação dela fez com que isso tudo fosse possível. E a lei ela veio exatamente para resolver um problema cinzento que existia dentro da legislação, né, da condição de vocês como deficientes ou não. Né? Então, a gente tinha inúmeras interpretações e análises jurídicas que davam para alguns o reconhecimento da deficiência e para outros não. Então, a lei ela veio para resguardar hoje as pessoas que são portadores de uma doença, que não é uma doença, mas é uma condição de monoculares, eles são enquadrados, sim, como deficientes sensoriais do tipo visual. Então, esse é um ponto que não existe discussão, né? E que antes existia uma discussão eterna sobre isso. Então, a lei resolveu esse problema. Tá, André, para a legal. gente começar, a gente fez algumas perguntas. O primeiro passo que a gente queria saber, para você deixar claro o que é um decreto presidencial e por que foi necessário regulamentar a Lei 14.126. Vamos lá. Em primeiro momento, o que é uma lei? Né? Uma lei é uma norma que ela é responsável por gerir toda a sociedade. Né? Como, se a gente for parar para raciocinar, é como na época antiga, quando você fez os 10 mandamentos, eram as normas do povo cristão. Então, as nossas leis são as leis do povo brasileiro. São diferentes em cada país e você tem diferença nos estados. Você tem uma lei que num estado é de um jeito, outra lei que num estado é do outro. Analisando de uma forma de direito administrativo com direito constitucional, a gente tem uma coisa que nós chamamos de hierarquia nas leis. A Constituição é aí, ó, já, né? A básica de direito constitucional 1 é a pirâmide das leis, onde a lei maior, a nossa Carta Magna, a Constituição, ela é quem dá os princípios e diretrizes que as outras leis vão seguir. Então, nós temos a nossa lei, né, 14.126, esse é o decreto. A lei 14.126 ela foi feita para dizer que o monocular ele é uma pessoa com deficiência do tipo sensorial, do tipo visual. Bom, só que na mesma lei diz o seguinte: os benefícios que são atribuídos às pessoas com deficiência. Existe uma lei, outra lei, que diz que pessoas com deficiência, seja ela qual for, têm direito a uma gama de benefícios, exatamente pela sua condição diferenciada. Ela não consegue competir em condições iguais por um tempo prolongado, pelo menos, e são enquadrados como pessoas de deficiência. E aí ela diz o seguinte, se faz necessário um decreto para que no mundo administrativo, para que a parte administrativa do Poder Executivo, seja ele estadual, municipal ou federal, possa seguir as diretrizes que a lei determinou. Então, quando você fala assim, vamos pegar uma lei hipotética, né? Você diz assim, lei hipotética não, a Constituição diz que todo mundo tem direito à escola, né? À educação. Aí você vai ter uma lei federal que vai dizer o seguinte, mas esse acesso à educação,
ele se é dado a partir de tal idade. E a educação ela é dividida em tais séries. Então, ele vai ter que passar por tais níveis. E aí, depois, você vai ter um decreto dizendo, para você passar por essa educação, você vai ter que passar por avaliações, você vai ter que ter frequência na sala de aula. Então, eles são complementares. A lei maior, a Carta Magna, diz que todos temos direitos à educação. Uma lei ordinária federal diz que essa educação será administrada pelo Poder Executivo Federal, Municipal e Estadual, e vai seguir tais regras. E depois você vai ter um decreto que vai dizer que as regras serão dessa forma, que as provas devem ser feitas, tem que ter um número mínimo de presença na sala de aula, até você ter uma portaria da Secretaria de Educação que amanhã é facultativo e não vai ter aula. Então, as leis elas vão tendo gradação. Na nossa lei dos monoculares, ficou estabelecido que o Poder Executivo iria regulamentar a forma aonde vocês, monoculares, poderiam ser inseridos nos benefícios que a lei geral da deficiência, né, de inclusão social, quais os benefícios cada um teria. Então, a condição de natureza leve, média ou grave, ela tem que ser analisada. Então, por exemplo, a gente ouve aí um monte de barbaridade de pessoas dizendo que o decreto revogou a lei. Isso é impossível. Um decreto não revoga uma lei federal. Ele regulamenta. Então, o decreto está dizendo aquilo que para todas as outras deficiências existe. Todas as deficiências precisam passar por uma avaliação biopsicossocial ou não, se ela for necessária, a norma diz isso, para saber aonde, dentre os benefícios da lei, o deficiente monocular, que é deficiência, né, sensorial, do tipo visual, aonde que ele se enquadra. Então, assim, por exemplo, até o exemplo que eu dei para a Amália, logo depois que ela parou de chorar um pouco. Nós temos uma pessoa que fez uma cirurgia de joelho e ela tem ficou uma perna menor que a outra, por conta da cirurgia. Ela tem algum tipo de... Essa deficiência dela existe? As pernas não são iguais. Mas ela impede que essa pessoa possa competir com outras em igual condição? Ela impossibilita essa pessoa de fazer tudo que as outras pessoas fazem? Não. Então, numa avaliação, essa pessoa não será enquadrada nos benefícios tributários, previdenciários, nos benefícios que a lei dá. Mas a pessoa que amputou uma perna inteira, ela não consegue ter as mesmas condições. Então, ela vai ser tratada, dentro dessa avaliação, ela vai ser enquadrada numa deficiência de esfera leve, média ou grave. Né? O outro exemplo que eu dei a todos é a questão que teria um pouco mais a ver com vocês, é a questão visual. Por exemplo, eu tenho miopia. Né? O meu grau de miopia é muito baixinho. Então, eu com um óculos ou com uma lente, eu consigo ver muito bem, eu consigo viver normalmente. Né? Diferentemente da pessoa que tem a visão monocular, que ela não consegue ter a mesma qualidade de vida e as mesmas condições, seja no concurso público, seja para algumas outras tarefas que a vida impõe. Então, nesse caso em específico, ela vai ser enquadrada, como a lei já determinou, como deficiência sensorial do tipo visual. Essa é a diferença. É por isso que existem essas diferenças gradativas de lei e é nisso que vocês se enquadram. Então, voltando. A lei veio sanar uma lacuna, uma nuvem cinzenta que existia na condição de vocês, reconhecendo os monoculares como deficientes sensoriais do tipo visual. Ponto. Não existe discussão sobre isso. Agora, o decreto veio dizer, para o mundo administrativo, para o Poder Executivo conceder os benefícios previdenciários, fiscais, tudo isso, você precisa saber como que isso será feito.
Isso será feito mediante uma avaliação que pode ou não ser uma avaliação biopsicossocial, dependendo da necessidade que o perito venha a comprovar a deficiência existente. Quando Legal. necessária. Ela não é, então, condição, para deixar claro para os monoculares, a avaliação ela não é condição para dizer se somos ou não deficientes. Somos deficientes. E quando necessário, passaremos pela avaliação biopsicossocial. Vocês entenderam? E, Amara, é importante salientar para todos é o seguinte, esse quando necessário é apenas para ver no enquadramento dos benefícios ao qual cada um do deficiente está requerendo. Então, assim, a gente tem várias outras normas que falam dos benefícios, mas para que eu dê o benefício previdenciário, tributário, fiscal, seja ele qual for, aí eu preciso, talvez, fazer uma avaliação biopsicossocial. Mas na condição de deficiente, aonde já coloca o direito a pleitear esses benefícios, já tá definido pela lei. E aí, André, é uma questão, tá legal, Vitor, uma questão exclusiva dos monoculares. Né? Todos aqueles que possuem alguma deficiência, eles também, quando necessário, se necessário, passarão por essa avaliação biopsicossocial. Então, não é uma medida que a gente está criando para os monoculares, única e exclusivamente. Não, é uma que já acontece com todas as outras deficiências. E exatamente por isso, deputada, que a gente tem que lembrar o seguinte, dentro do mundo jurídico, seria muito complicado a gente fazer normas muito específicas para todo mundo. A gente teria milhões de normas. Então, a gente, quando fala da avaliação, que ela enquadra todas as deficiências, sem nenhuma exceção, seria um contrassenso, né, que uma deficiência já definida por lei não passasse por nenhum tipo de avaliação, sendo que todas as outras passam. O tetraplégico passa, né? Aquela história, a pessoa que é tetraplégica, parece até um absurdo você falar que ela precisa passar por uma avaliação. Quer dizer que tem uma deficiência. Mas a lei trata todo mundo igual. Então, assim, a deficiência ela já é definida por lei, mas ela é necessária para a questão dos benefícios e se passa por uma avaliação que pode ser biopsicossocial ou não. Ela pode ser visual, né? O tetraplégico, provavelmente, eu não posso dizer porque eu não sou do INSS, mas provavelmente o tetraplégico não vai no INSS, a pessoa só carimba o laudo dela, né? Ela não precisa comprovar nada. É a mesma coisa de muitos de vocês que visualmente têm o defeito. Agora tem uns que já têm prótese e a gente não consegue ver. Eu até brinquei com a Amália, eu falei assim, Amália, mas se você não me falasse, eu não perceberia. Né? Existem várias pessoas que têm. Minha mãe tem. Né? A minha mãe, ela não sabe totalmente, mas ela é. Ela falou isso para mim anteontem. E eu ainda brinquei com ela, falei assim, mãe, você vê, para mim você tinha só um problema de visão. Não, mas ela foi considerada como monocular anos depois, exatamente como muitos de vocês tiveram esses problemas. Então, assim, hoje ela se enquadra nesse tipo de benefício. Ela tem carteira de motorista, ela dirige, ela tem uma vida hipernormal. Mas, se ela quiser pleitear algum tipo de benefício, ela vai ter que passar por uma avaliação. Perfeito. O secretário, é que assim, então, para a gente deixar bem claro, porque eu até mandei para o senhor uma interpretação da Associação Nacional dos Peritos Médicos, que eles estão dizendo que o decreto ele anula, revoga a lei. Na prática. E que na prática a Associação Nacional dos Peritos Médicos disseram que não teremos o reconhecimento por causa do decreto. Então, isso causou um burburinho muito grande. Então, eu queria só que o senhor reforçasse. O decreto não anula a lei. Eles chamaram a lei de um faz de contas, né? A própria associação. Quem escreveu isso não tem nenhum conhecimento jurídico. Quem fez o primeiro semestre de Direito, viu aquele triângulo que a deputada Luísa mostrou. E Constituição Federal, aqui em cima, André. Constituição Federal,
emendas constitucionais, tratados internacionais sobre direitos humanos, e aí depois a gente vem no rol de legislação, depois decreto. Gente, não tem o que falar. Leandré, esse é o ordenamento jurídico que está posto. Exatamente. Então, quem escreveu aquele para mim, um manifesto, porque aquilo ali não é orientação para ninguém, é uma pessoa que é uma neófita jurídica, uma pessoa que não tem nenhum... 2 neurônios funcionando juridicamente não falam a bobagem que falaram lá. Né? Então, assim, o decreto ele tem a função de regulamentar uma lei para o mundo administrativo. Ele diz, ó, para o fim de tal coisa, para cumprir a lei tal. Se a gente for ler o decreto, ele diz exatamente isso. Para o cumprimento da lei tal, que estabelece a visão monocular como deficiência, né, do tipo sensorial, do tipo visual, será necessário tal coisa. Ela regulamenta aquilo que a lei determina. É único e exclusivamente isso. Não existe decreto que revogue lei. Isso não existe. Nem aqui, nem na Constituição. Em nenhum lugar onde existe Constituição não existe isso. Tá, André, outra pergunta legal. que vai ficar um pouco redundante, mas é só para a gente deixar bem claro. O decreto determina uma avaliação biopsicossocial, quando necessária, para fins de reconhecimento da condição da pessoa com deficiência. Uma pessoa comprovadamente com visão monocular, ela poderá não ser classificada como pessoa com deficiência? Ó, vamos lá. Atualmente, um laudo médico ele é suficiente para você comprovar a deficiência num concurso público, para concorrer à vaga de emprego reservada, né? O decreto, a única coisa que ele está dizendo é o seguinte: para alguns tipos de benefícios, eu vou precisar de uma avaliação. Então, por exemplo, você com um laudo médico, você concorre ao concurso público. Então, assim, essa ideia de que o decreto impossibilita alguém de fazer alguma coisa, não existe. Ele só dá a garantia de vocês. O que acontece? Antigamente, vocês me explicaram isso. Várias pessoas que tinham essa condição chegavam para fazer um concurso e aí alguém falava assim, não, você não é deficiente. Aí você concorria na vaga normal. E aí passava. Aí, na hora de tomar posse, alguém falava assim, não, você não pode, porque você tem deficiência. A lei veio para acabar com isso. Você vai chegar no concurso e falar assim, olha, eu sou deficiente, está aqui. Meu laudo e quero fazer minha inscrição na vaga de deficiência. Pronto. Não vai ter discussão sobre isso, porque existe uma lei federal que determina que ela é deficiente para todos os fins legais. Então, o decreto, ele vai dizer quando você vai, por exemplo, benefícios tributários ou previdenciários. Existe uma lei que diz, que regulamenta como que os deficientes, todos eles, podem, quais os benefícios previdenciários eles terão. Então, você vai precisar passar no INSS para solicitar o benefício. E aí lá, o perito vai ver se você precisa passar por uma avaliação ou não. Né? Tem pessoas que não vai estar visual, né, a deficiência, e aí ele vai solicitar para que o médico faça essa avaliação. Então, são coisas, é apenas isso. Você vai precisar, porque pode ser considerada médio, leve ou grave, como toda deficiência. Mas não deixa de ser deficiente. De jeito nenhum. A deficiência já foi determinada pela lei. Tá legal, excelente, excelente, Borato. Bom, Vitor? a gente recebeu uma série de perguntas quando a gente informou que faríamos a live hoje, né? E a gente tentou manter o foco somente mesmo no decreto, né? Somente na avaliação biopsicossocial. Até mesmo, Borato, porque a experiência da pessoa com visão monocular com a avaliação biopsicossocial, ela é sempre excludente. Para os monoculares, a avaliação biopsicossocial, desde quando foi concebida, ela foi feita para excluir, né? Então, assim, antes da lei, né, 14.126, a lei dos monoculares, essa avaliação, ela sempre excluía
os monoculares, porque ela identifica não só a gravidade como grave, moderada e média, mas ela também tem um item, uma pontuação que os monoculares atingiam, que era classificada como insuficiente, né? Então, assim, antes da lei 14.126, os monoculares não atingiam essa pontuação, então eles não eram considerados deficientes ou não tinham essa pontuação suficiente para aquele benefício. Muda alguma coisa com a promulgação da lei, com o decreto? Muda. Você começa pela análise inversa, né? Hoje, vocês são deficientes regulamentados por lei. Ponto. Agora, cada benefício ele tem uma regulamentação. Por exemplo, vamos lá. No caso da Lei Complementar 142, ela estabelece as necessidades da avaliação para fins previdenciários. Lá na Lei Complementar 142 diz qual o rol de pré-requisitos para que uma pessoa, seja ela qual for, solicite um benefício previdenciário. Quando você pega essa lei em conjunto com a Lei de Inclusão Social, da Lei dos Deficientes Físicos, você tem um monte de outros pontos que facilitam a obtenção desse benefício. Vamos lá. No caso do benefício da prestação continuada, o BPC, né, ele é regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 8742. Lá também tem lá dizendo que precisa de uma avaliação para obter esse benefício. Eu posso requerer. Né? Qualquer cidadão pode requerer. E aí eu tenho que preencher tais requisitos. Vocês, como são enquadrados numa norma que facilita a obtenção desses requisitos, e aí volto a explicar o porquê. Porque vocês não disputam em condições de igualdade. As pessoas que têm qualquer tipo de deficiência, qualquer uma, não disputa com a mesma igualdade. Então, antes vocês precisavam, nessa avaliação, provar que vocês eram deficientes. Hoje vocês não provam mais que são deficientes. Vocês vão ser enquadrados entre leve, médio e grave. E dentro desse enquadramento, você pode fazer jus a um benefício ou outro. Não quer dizer que todo monocular vai obter todos os tipos de benefícios tributários, previdenciários, fiscais. Não é isso. Né? Então, assim, mas todos vocês são deficientes, todos vocês têm direito a requerer os benefícios e vão ser enquadrados entre um deles. Essa é a diferença. E, detalhe, voltando a dizer, como todos os outros deficientes, ninguém questiona um tetraplégico se ele é deficiente ou não, concorda? Sim. Alguém questiona que a pessoa que é cega é deficiente? A pessoa que não tem nenhum dos membros inferiores é deficiente? Alguém questiona? Não. Agora, a pessoa... Eu posso estar falando até uma bobagem que eu vou misturar aqui. Mas a pessoa que não tem um membro, por exemplo, não tem um braço, mas ela é milionária. É filha do Silvio Santos, que casou com o filho do Edir Macedo e que é sobrinho do Trump. Tem muito. Ela precisa do benefício previdenciário? Ela seria até um contrassenso solicitar, não era vergonha. Mas é nesse ponto. Então, assim, ela tem direitos, ela vai ter direito à isenção de IPI na compra de carro? Vai. Porque é diretamente ligado à condição da falta de um braço. Requerer o direito. Mas ao direito previdenciário, eu acho que para ela esse direito vai ser negado. Mas isso é para qualquer pessoa com deficiência. Dependendo da deficiência que ela tenha, dependendo do para que ela precisa, ela não vai precisar. E isso é uma questão de bom senso. Hoje eu estava conversando com um senador sobre um projeto de lei que está no Senado, e eu falei com ele, assim, olha, existe uma preocupação do governo na fraude. E aí ele me falou uma coisa que me tocou muito, e é a verdade. A gente não pode analisar as leis ou a aplicabilidade das leis pensando naquele 1% da sociedade que não tem caráter.
As leis, elas devem ser feitas e serão sempre feitas, espero eu, com a ajuda do nosso presidente Bolsonaro, para que elas sejam feitas para as pessoas corretas. Então, eu tenho certeza que no universo dos monoculares só irão requerer os direitos que a legislação prevê aqueles que precisam dos direitos. Então, eu espero e torço para que sempre dê tudo certo e que o fiscal do INSS faça o trabalho dele e veja, realmente precisa do direito, vou dar. Por quê? Porque a condição como deficiente físico existe e ela está comprovada pela lei. Simples assim. É como a Amália sempre fala, secretário Vitor, que ela lutou muito pela lei, batalhou incessantemente pela lei, mas ela não precisa da lei, né, amiga? Você sempre costuma dizer isso e eu acho muito importante a gente falar, porque a Amália, o Vitor, outras pessoas que lideraram esse processo não precisam da lei, mas sabem da importância da gente assegurar esse direito para quem efetivamente precisa. Claro. Eu dou um exemplo muito grande, deputada. Quando você vai nos Estados Unidos, primeira vez que eu fui, eu achei engraçado que as pessoas de melhor idade estavam no fim da fila. E aí eu perguntei para uma delas, mas a senhora não vai na frente da fila? Ela, por que eu iria? Eu falei, bom, no Brasil, as pessoas de melhor idade, elas têm preferência. Aí ela me respondeu, falou, isso aqui é educação. E se eu estou bem, eu não preciso passar na frente de ninguém. As pessoas deixam com que eu passe, não porque eu falei, é porque é a educação do povo. E se eu estou bem, eu não preciso pedir para ninguém para passar na frente. Então, é nisso. Nosso país está chegando nessas questões, se Deus quiser. E a gente tem que trabalhar nesse sentido. As leis vêm, como eu falei no início, para resolver problemas cinzentos de interpretação legal, né? de análise individual de pessoas com pouco espírito de humanidade. Então, se as pessoas não conseguiam visualizar o deficiente monocular como deficiência, se fez necessário que uma lei fosse criada para determinar isso. Pronto, acabou. Essa massa cinzenta que existia na cabeça das pessoas sumiu. Porque agora existe isso normatizado. Secretário, uma pergunta. A lei é muito nova. E, assim, até ela ter total conhecimento, chegar a todos os peritos e tal, leva um tempo, né? Para as pessoas terem conhecimento e tal. O que uma pessoa comprovadamente com visão monocular, caso ela não seja classificada como deficiente em uma avaliação, o que ela deve fazer? Qual é o processo que ela deve fazer? Bom, em primeiro lugar é aquela história. Cita a lei para a pessoa, fala, olha, eu sou deficiente físico, sensorial, né? Tá aqui, é a lei tal que comprova isso. Ele tem a obrigação de conhecer as leis, não existe. Existe também uma coisa que diz que nenhuma pessoa pode se esquivar de fazer ou deixar de fazer algo determinado por lei e por desconhecimento. Então, principalmente um fiscal que vai tratar de uma situação como essa, é obrigado a ter o conhecimento da lei. Então, primeira coisa é isso. Segundo, ela tem como recorrer dentro do próprio INSS, ou dentro do próprio órgão, existem os órgãos de recurso. E caso não seja dado, aí, infelizmente, é ação judicial. É defensoria pública para auxiliar os senhores, a quem não tem condições de contratar um advogado, mas talvez, no primeiro momento, seja necessário algum desses recursos. Eu tenho um amigo meu que ele fala assim, quando muda a lei e eu preciso pedir alguma coisa, eu imprimo uma cópia dela e vou com ela. E aí, quando a pessoa fala, não, você não tem direito, fala, tá aqui, meu querido, aprende aí um pouquinho, toma a lei, tem uma cópia de presente para o senhor, né? Para o senhor não fazer a mesma bobagem com o próximo. E aí, normalmente, você vai conseguir rever essa análise incorreta e que pode vir a ser dada. Infelizmente, a gente é um mundo humano onde algumas pessoas ainda erram e, pelo desconhecimento, pode ser que aconteça. Então, eu acho que com a prática isso vai ser sanado rapidamente. Certo. E só para avisar os monoculares, a lei já está no nosso site, né, Vitor? www.visãomonocular.com.br.
todas as informações da lei, o site já está atualizado, é um site feito por mim, pelo Vitor, pelo Diego e pelo L. Pedro. Então, o site já está todo atualizado com a lei para vocês. É um site totalmente gratuito para vocês ficarem à vontade e se informarem a respeito da lei. Vitor, mais alguma pergunta? Tem também no site, né, do Poder Executivo. Está lá todas as normas. É só você colocar a visão monocular no Google que você acha. É lei da visão monocular. Ou então